Por mais que crossovers, sejam em videogames, filmes, séries ou até na música, não sejam uma novidade, é fato que, pelo menos nos cinemas, eles não são a tendência que muitos fãs gostariam que fosse. Desconsiderando a moda de universos compartilhados, onde os filmes mesclam personagens e tramas de maneira proposital e planejada, os títulos que reúnem grandes ícones de franquias distintas são relativamente escassos, e há uma boa razão para isso. Em sua grande maioria, os resultados costumam ser muito aquém do potencial da premissa, com seus realizadores não sabendo como desenvolver e unir, de maneira coesa, os contextos de origem dos personagens retratados, ou mesmo equilibrar o espaço em tela e a importância de cada um deles para, assim, agradar fãs de longa data e a parcela do público que está tendo seu primeiro contato através desses crossovers. Alien vs Predador 1 e 2, Jesse James encontra a filha de Frankenstein e King Kong vs Godzilla são alguns dos exemplos mais infames. E mesmo que tenham sua base de defensores, que aprovaram o confronto entre alguns de seus personagens favoritos, foram obras que falharam em ser um embate digno que suas expectativas prometiam. Falando neste último, o encontro entre o icônico kaiju do cinema japonês contra um dos monstros mais trágicos de Hollywood certamente é uma ideia chamativa. Tanto que, apesar dos precários valores de produção, o filme lançado em 1962 foi um dos maiores sucessos de bilheteria em sua terra natal, e hoje se tornou mundialmente famoso por todo o aspecto trash que o circunda. Porém, os tempos são outros. Em uma época onde os filmes mais sérios e realistas tomaram conta dos cinemas norte-americanos, principalmente no final da década de 90, os monstros gigantes foram perdendo popularidade e se tornando mais escassos, e no caso de Godzilla, a situação foi ainda pior após o lançamento do filme americano de 1998, que não teve o êxito esperado. Felizmente, a Warner Bros. Conseguiu revitalizar o interesse do público pelos kaijus, tanto com os filmes da franquia Círculo de Fogo, quanto pelo reboot do próprio Godzilla em 2014, seguido de Godzilla 2, Rei dos Monstros, que apresentou mais monstros clássicos para as inevitáveis sequências. Em seguida, o King Kong, que já havia recebido um remake de respeito com a versão de 2005 de Peter Jackson, também retornou aos cinemas com A Ilha da Caveira, outro grande sucesso e que cimentou o palco para ambos se enfrentarem no futuro. Futuro este que enfim chegou neste ano de 2021, e mesmo com a produção e lançamentos conturbados em virtude da pandemia, Godzilla vs Kong estreou nos cinemas e no serviço de streaming da HBO Max, emplacando outro sucesso para o universo de monstros gigantes, e trazendo tudo que a versão de 1962 não tinha, pelo menos em termos técnicos. 5 anos após Godzilla ter derrotado o King Ghidorah, o Titã e suposto protetor da Terra ataca, sem mais nem menos, uma instalação da megacorporação Apex Cybernetics, o que faz as autoridades questionarem o motivo do ataque e temerem pelo destino da raça humana. Em outro local do mundo, Kong está sendo mantido preso em sua própria ilha pela Organização Monarch, que monitora suas atividades diariamente e o mantém sob controle graças à ajuda de Dia, uma garotinha surda e última sobrevivente da tribo original da ilha, que consegue se comunicar com ele através da linguagem de sinais. Os caminhos dos dois titãs irão se cruzar quando o chefe da Apex convoca um grupo de militares e cientistas em uma missão para encontrar a chamada Terra Oca, possível origem dos monstros gigantes e que se encontra no núcleo do planeta. Para chegar ao local, a equipe precisa da ajuda de Kong para entrar em um gigantesco túnel que leva até o centro da Terra, onde o efeito da força gravitacional revertida é forte demais. O objetivo real do magnata é recolher a energia da Terra Oca para fortalecer sua mais nova criação, Mechagodzilla, uma versão robótica do Godzilla, construída com base no DNA de King Ghidorah e que seria a forma de estabelecer a supremacia da espécie humana sobre o planeta mais uma vez. Porém, a experiência é um fracasso e Mechagodzilla causa destruição por onde passa. Enquanto isso, Godzilla e Kong aplacam suas fúrias através de embates violentos, mas logo percebem que precisam unir forças para combater uma ameaça ainda maior. Na tentativa de agradar gregos e troianos, filmes crossovers costumam deixar o resultado do confronto em uma espécie de empate, ou pelo menos com um final inconclusivo e aberto a especulações. Para Godzilla vs Kong, o diretor Adam Wingard usou todos os filmes de ambos os personagens como inspiração e estudo para dar ao seu filme um vencedor definitivo. Mas isso de fato aconteceu? Ao longo das quase 2 horas de filme, os monstros se enfrentam em 3 rounds. O primeiro sendo em um mar aberto, e o segundo e terceiro na luminosa Hong Kong. No primeiro confronto, embora Kong inicie a luta ainda sob efeito das altas doses de sedativo, o personagem consegue desferir diversos golpes em Godzilla, enquanto ambos se apoiam no navio porta-aviões. Porém, uma vez que estão no mar, o lagarto possui vantagem, e Kong escapa por pouco da morte graças à intervenção dos militares. No segundo round, Kong utiliza um machado gigante que encontra em um templo da Terra Oca, criado com uma das escamas energizadas de Godzilla.
Graças a ela, o gorila é capaz de equilibrar a luta e até mesmo consegue levar seu rival ao chão e vencer o segundo round, como é afirmado pelo Dr. Nathan durante a cena. Porém, tal vitória veio às custas de seu machado, que perde sua energia e fica fora de seu alcance. Com Godzilla então, se levantando para um último round, Kong tenta usar sua força bruta para conter as investidas do lagarto, mas isso não se mostra suficiente, e Godzilla não só vence o gorila e o deixa no chão acuado, como o pisoteia na região do coração, fazendo com que ele fique à beira da morte. É neste momento então que surge Mechagodzilla, que além de destruir ainda mais o planeta, consegue obter vantagem contra Godzilla, que estava agindo de maneira estranha por sentir essa nova ameaça desde o início. Com Kong sendo salvo por Jia, Elaine e Nathan, o gorila então ajuda seu antigo rival para enfrentar essa nova ameaça, e ambos conseguem destruir o vilão, com cada um voltando em paz para seu lar ao fim de tudo. Se considerarmos somente o aspecto físico do embate entre ambos os personagens, Godzilla sempre foi detentor de vantagem sobre o Kong. Já em seu primeiro filme, o vemos como um monstro gigantesco, implacável e que ainda contava com a capacidade de soltar uma rajada de energia atômica capaz de destruir tudo à sua volta. Quanto a Kong, seu filme solo justificou que o monstro ainda estava em sua fase jovem, o que se refletiu na estatura inferior à de seu rival e até mesmo na ausência de King em seu nome. Além disso, por mais impressionante que seja, Kong é basicamente um gorila de proporções gigantescas, o que com certeza lhe confere imponência, mas seus atributos de combate ainda não são equiparáveis ao de Godzilla. A solução do roteiro neste terceiro filme foi lhe conferir uma arma, de forma a tornar as condições da luta um pouco mais justas. De fato, Kong obtém vantagem inicialmente, mas não demora para seu rival se mostrar superior e quase o matá-lo após uma luta feroz, o que só torna mais evidente a escolha do diretor sobre quem venceria o duelo. Porém, existe outro aspecto adotado pelo roteiro a fim de equilibrar os dois personagens: o carisma. Do lado do Godzilla, vemos pouco do monstro em cena, e quando ele aparece, o filme nos faz questionar suas atitudes, visto que ele destrói e causa morte por onde passa, sem motivos aparentes. Já no que se refere a Kong, vemos o personagem sendo melhor explorado pela trama, com sua personalidade sendo menos agressiva e seus atos menos reprováveis, o que é potencializado por sua relação com a pequena Jia. Devido a tais fatores, é discutivelmente mais fácil torcer por Kong do que por Godzilla, visto que sua personalidade é melhor trabalhada e suas motivações mais compreensíveis. Godzilla sempre deteve a supremacia física, mas as razões de seus atos só se tornam claras após a metade do filme, e sua vitória sobre o gorila, causando quase sua morte, deixa um gosto conflitante no público. Mas, como já era de se esperar, o duelo entre os dois titãs é mais um chamativo para o novo filme, visto que o real dilema da trama é a batalha final entre Godzilla e Kong contra Mechagodzilla. É nesse momento que os dois rivais resolvem suas diferenças para enfrentar uma ameaça comum, pois separados não seriam capazes de detê-la, mas juntos puderam proteger a Terra mais uma vez. Analisando tais vieses, pode-se dizer que o filme, mais uma vez, recorreu à solução de equiparar os personagens centrais em sua conclusão, ainda que de maneira velada. Enquanto Godzilla foi capaz de vencer seu adversário através da força bruta e de suas habilidades especiais, Kong até conseguiu suportar o máximo que pôde na luta, mas o que o tornou equiparável ao Kaiju não foi sua fisicalidade, mas sim seu desenvolvimento na trama, o tornando um favorito entre os fãs pela forma como fora retratado no filme. No fim das contas, fica a critério do espectador decidir quem se saiu vitorioso no final, ou mesmo se houve um empate simbólico entre ambos, visto que o versus do título pode ser avaliado sob outros pontos de vista. A única certeza real que temos é que os personagens humanos, para avaliar, não precisavam estar em um filme desses.